São Paulo faz proposta para contratar jogador. Vamos falar também sobre a questão do Thiago Mendes. Que história é essa que o Thiago Mendes quer voltar para o São Paulo? Também vamos falar sobre isso aí, rapaziada. Sobre o jogo contra o Cruzeiro que o São Paulo vai ter essa semana, meu querido. Isso e muito mais você vai acompanhar aqui nesse vídeo. Você que tá chegando agora, caiu de paraquedas, se inscreve aí, ativa o sininho e deixa o like, pancada no like, que é muito importante pro canal. Belezinha, meu parceiro? Tranquilidade? Deixa o like, se inscreveu? Fez tudo você já? Então vamos para as notícias do São Paulo aí. E já vamos começar, rapaziada, falando sobre a questão do estádio aí que o São Paulo escolheu, né, para poder jogar aí o seu jogo contra o Red Bull Bragantino. Como todo mundo sabe, né, ontem já foi definido aí, o São Paulo fez um acordo com o Santos para poder jogar na Vila Belmiro a partida contra o Red Bull Bragantino na semana que vem, na quarta-feira, dia 8, aí, porque tá tendo shows no Morumbi, como todo mundo sabe, vai ter no caso, né? E o que acontece? Teve muito questionamento de muitas pessoas. Por que o São Paulo vai jogar na Vila Belmiro, sendo que tinha já um acordo feito com o Palmeiras, né? O Júlio Casares e a Leila Pereira tinham feito um acordo aí para os dois jogar cada um em um estádio do rival quando tivesse shows aí. E agora o São Paulo vai jogar na Vila. O que aconteceu? É sobre isso que vamos falar aqui agora, sobre os motivos. Tá aqui a informação do Globoesporte.com. Grama sintética, provocações e segurança. Por que São Paulo esqueceu a parceria para usar o estádio do Palmeiras? Em janeiro desse ano, São Paulo e Palmeiras fizeram um acordo para que um utilizasse o estádio do outro quando suas respectivas casas estiverem alugadas para shows e eventos. Os discursos de Júlio Casares e Leila Pereira diziam que essa era uma maneira de mostrar ao futebol paulista a importância de manter um bom relacionamento entre os rivais fora do campo. A parceria, porém, não durou muito tempo. Em fevereiro, o Palmeiras mandou o jogo contra o Santos no Morumbi. Em março, o São Paulo foi mandante nas quartas de final do Paulistão contra o Água Santa no Allianz Parque, onde o time foi eliminado. No início de abril, a equipe alviverde voltou a usar o Morumbi na estreia da Libertadores contra o Cerro Porteño. Nenhum incidente grave aconteceu em nenhuma das três ocasiões. A iniciativa, inclusive, foi considerada um sucesso pelos clubes, né? Então foram 3 jogos aí que teve, né? Um só o São Paulo jogou no Allianz Parque, foi aquele jogo que a gente acabou, infelizmente, sendo eliminado aí pelo Água Santa. E o Palmeiras jogou 2 jogos lá, jogou um clássico contra o Santos e jogou contra o Cerro Porteño pela Libertadores lá, né? Foram esses 2 jogos que o Palmeiras jogou no Morumbi e o São Paulo jogou um aí no Allianz Parque. Mas se tudo foi tão perfeito, por que agora quando o São Paulo precisa alugar um estádio, porque o Morumbi foi cedido para shows, para disputar uma partida contra o Bragantino no próximo dia 8? O clube nem sequer cogitou o Allianz Parque e acertou com o Santos um aluguel da Vila Belmiro, né? Os motivos são, o primeiro, como a gente até tinha falado no vídeo mais cedo, o primeiro é meio óbvio, tá? Grama sintética. O fator principal para que o São Paulo não optasse por outro estádio e não o Allianz Parque foi o gramado. O tricolor sofreu com a lesão de seus jogadores no local em 2023. Em janeiro, pelo Paulistão, o Ferrarese rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e precisou passar por uma cirurgia. Ele voltou a jogar novamente no último domingo contra o Atlético Paranaense. Nesse mesmo jogo, o Rafinha levou um susto ao ter um entorse no tornozelo. Sua recuperação foi mais rápida. Em março, um novo trauma no gramado. Na eliminação para o Água Santa, o Galo rompeu o ligamento do joelho e precisou ser operado. Ele ainda não retornou. Mais recentemente, foi a vez de Lucas Moura ter um estiramento na coxa na derrota por 5-0 contra o Palmeiras, né, rapaziada? Então, essas foram só algumas, teve mais. Se a gente for pegar todas as lesões que pode ter em gramado sintético e fazer um vídeo aqui só disso, né? Mas isso aqui só foi algumas aí, né, desse ano, né, recentemente aí, só desse ano aí. E o diretor de futebol do São Paulo, o Carlos Belmonte, e o técnico Dorival Júnior criticaram aí o gramado do Palmeiras, né, por causa dessa questão aí das lesões, ó. No começo desse mês, o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, havia criticado esse tipo de grama em entrevista ao Globoesporte.com. Ele falou o seguinte, ó: não sou a favor que os times da primeira divisão tenham sintéticos. A grande maioria dos campos é de grama natural e a grama sintética faz a diferença a favor do time local. Além disso, o sintético do Palmeiras está muito desgastado e a bola passa muito rápido. Parece um daqueles sintéticos para jogar futebol de 5. Não é fácil jogar nesse tipo de campo. Dias depois, foi a vez de Dorival Júnior aumentar aí as críticas, né? Ele também criticou aí essa questão aqui do Belmonte, foi lá no início
do mês, tá? Essa do Dorival Júnior aqui agora, que ele criticou, foi recentemente, semana passada aí, naquele jogo que a gente foi humilhado aí, na entrevista coletiva, ele falou sobre a questão do gramado. Inclusive, um monte de pessoas aí falando, que o Dorival tá reclamando do estádio que é perdido. Não foi nada a ver, cara, né? Ele não... Todo mundo conhece o Dorival, sabe que ele não fica dando desculpa aí pra derrota. Ele falou ele criticou o gramado por causa das lesões, do número excessivo de lesões que vem tendo lá. Não foi porque o São Paulo perdeu de 5-0, é por causa do gramado. É óbvio que não foi, né? Até porque meses atrás, 2 meses atrás, o São Paulo foi lá e ganhou, jogando muito melhor que o Palmeiras, se classificou pra semifinal da Copa do Brasil. Então ele criticou a questão das lesões. Não foi, vou criticar o gramado que meu time perdeu de 5-0, né? Óbvio que não foi isso. Tô falando isso porque tinha muita gente, né? Muita gente, até da imprensa aí, criticando o Dorival aí, né? Falando que ele tava dando desculpa porque o time perdeu de 5-0 por causa do gramado. Teve nada disso, ele criticou sobre a questão das lesões, né, cara? Porque toda hora o São Paulo vai jogar lá, tem lesão. E é sobre isso que a gente vai comentar aqui, ó. Dias depois, através do técnico Dorival Júnior criticar o gramado sintético. É uma coincidência as lesões no Allianz Parque, mas na minha opinião é muito desigual você jogar em um gramado como esse. Na Holanda, gramados como esse são proibidos. Eu acho que eles perceberam isso de negativo para proibirem. Mas aqui permitem, e eu não posso falar nada. Apenas é lamentável, porque o próprio São Paulo teve algumas lesões aqui. Foi o que falou aí o Dorival Júnior, né? Isso na semana passada, no pós-jogo contra o time do Palmeiras, tá? Outro motivo, rapaziada, provocação aí, tá? Em 2023, o São Paulo e Palmeiras acirraram ainda mais a rivalidade entre eles. Se fora de campo, os clubes tentaram manter a boa vizinhança. Dentro dele, os jogos foram muito disputados e traziam de volta a tensão entre os times. Na Copa do Brasil, o tricolor eliminou o rival dentro do Allianz Parque nas quartas de final e não perdoou nas zoações nas redes sociais. Na semana passada, foi a vez do Palmeiras dar o troco, ao vencer o tricolor por 5-0 e encher suas redes sociais de provocações pela goleada, né? O São Paulo fez um monte de provocação e depois que eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil. E semana passada foi a vez do Palmeiras também de fazer várias provocações aí, zoando o São Paulo depois do 5-0. E até aí tá tudo bem, né? Não tem problema nenhum zoar, faz parte do futebol. A gente ganhou na Copa do Brasil, a gente zoa aqui, tira sarro e tudo mais. Fomos humilhados semana passada naquele 5-0. Os caras têm total direito aí de provocar, de zoar, de tirar sarro, porque a graça do futebol é essa, né? Você ganhou, você provoca, quando você perdeu, você tem que aguentar a zoação, porque é assim que funciona. Se você não aguentar a zoação, irmão, não zoa, né? Não quer ser zoado, não zoa, né? Mas faz parte do futebol aí, essa questão da zoação, da provocação. Eu sei que tem gente que não gosta que as redes sociais dos clubes ficam zoando, né? E vai de cada um também. Cara, assim, sendo bem sincero, eu achei até estranho as provocações do São Paulo na Copa do Brasil, porque o estagiário lá das redes sociais de São Paulo nunca foi de ficar fazendo provocação, né, cara? Só que nessa eliminação aí, que a gente citou agora na Copa do Brasil do Palmeiras, teve 1 milhão de provocação, né, cara? Foi até estranho aí, né, pra gente mesmo que é São Paulino, esse tanto de provocação, porque não tá acostumado, né, de ver as redes sociais do São Paulo fazer isso aí. Aí, agora no 5-0, o Palmeiras foi lá e também fez várias provocações do São Paulo, e até aí tá tudo bem, né? E aí tá bem tranquilo, o que não pode é brigar, um querer matar o outro aí, provocação, tá tudo certo, tudo tranquilo. Outro motivo, preocupação com a segurança, tá? Os recentes episódios de provocações entre os clubes e os protestos por parte dos torcedores do Palmeiras contra a presidente Leila Pereira fizeram o São Paulo evitar jogar na casa palmeirense. Havia um temor de que o clima dessa vez no Allianz Parque pudesse ser muito menos amistoso do que no começo do ano, quando as equipes ainda haviam se enfrentado apenas uma vez no ano, tá? Então, esses aí são os motivos do São Paulo não ter jogado aí no Allianz Parque, né? Aqueles das provocações que teve, né? São Paulo preocupado aí com a segurança, né? Por causa dessa questão de não achar que a situação tá amistosa como estava no começo do ano, e a segurança, né, porque tá tendo um monte de protesto da torcida do Palmeiras contra a Leila, né, então não tá um clima tão amistoso como tava no início do ano aí. E o outro, que é o principal motivo, é a questão da grama sintética, que a gente já tinha comentado aqui no vídeo mais cedo, né, cara? Por que o São Paulo não jogou no Allianz Parque, sendo que tem um acordo com o Palmeiras? É meio óbvio, né, por causa da grama sintética, e que também o diretor de futebol do São Paulo e o técnico foram lá e criticaram o gramado do Palmeiras. Então, tu tem um monte de lesão lá, o técnico critica o gramado, o diretor de futebol do teu time critica o gramado, tu vai querer jogar lá como mandante? Pô, não vai, né? Meio óbvio isso aí. Então o São Paulo escolheu jogar aí na Vila Belmiro. Tá aqui, ó. Por que o São Paulo escolheu a Vila Belmiro? O desejo principal do São Paulo era mandar seus jogos no Pacaembu, quando não tivesse o Morumbi à disposição.
O problema é que o estádio está em reforma e com previsão de reabertura somente no ano que vem. Desta maneira, o tricolor teria como opção mais próxima a Arena Barueri. No entanto, a empresa do grupo Crefisa, da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, está prestes a ser oficializada como responsável pelo estádio. E isso pode causar ruídos, né? Então, a Leila agora é uma das administradoras da Arena Barueri aí. O São Paulo, então, viu a Vila Belmiro como uma das últimas possibilidades disponíveis. O gramado agrada muito à comissão técnica de Dorival, que conhece bem o estádio santista. O Dorival que já foi técnico do Santos aí, né? Então ele conhece muito bem a Vila Belmiro aí e foi aprovado, né, a condição do estádio, do gramado lá, né? E por isso o São Paulo escolheu. E a Vila Belmiro, óbvio que se a gente for olhar, né, para a torcida do São Paulo que vai pro jogo, né? Uma coisa é tu ir pro Morumbi, a outra uma coisa também tu ir pro Allianz Parque, porque é perto ali, né? Não tem muita distância. É tudo perto ali do Morumbi, do Allianz Parque, mas tem uma distância aí, né, de São Paulo capital para Santos, né? Tem que se deslocar aí para ir para Santos. Obviamente que tem esse, como eu posso falar, não sei se posso falar um problema, né? Uma questão a mais pro jogo, né? Porque em vez de fosse no Allianz Parque, ia ser mais perto para todo mundo ir, né? Eu, obviamente estou falando dos torcedores que vão no estádio, né? Agora vai ter que ir para Santos, né? Que é mais longe aí, evidentemente, né? Mas no geral achei que foi uma boa escolha o São Paulo jogar na Vila Belmiro, tá? Não veio muito problema ou motivo para reclamar aí não. Então, é isso aí, tá, rapaziada? E vamos mudar de assunto agora, né? São Paulo, depois de amanhã enfrenta o Cruzeiro, ainda no Morumbi, tá? O jogo que o São Paulo vai jogar na Vila vai ser só na semana que vem contra o Red Bull Bragantino. São Paulo venceu 6 dos últimos 11 jogos contra o Cruzeiro, que amarga longa freguesia. Cruzeiro e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira no estádio do Morumbi. A Raposa terá pela frente um rival que costuma ser bastante indigesto contra amarga uma longa freguesia. O São Paulo venceu 6 dos últimos 11 jogos que disputou contra o Cruzeiro. Houve outros 2 empates e apenas 2 vitórias do Cruzeiro nesse período, que foi em 2023 e em 2019, né? 2023 aí que foi no primeiro turno do Brasileirão que o São Paulo perdeu pro Cruzeiro por 1-0 para aquele gol contra do Rafinha lá, que o São Paulo não jogou bem aquela partida, mas dominou completamente o jogo e criou um monte de oportunidades e o Rafael foi eleito o melhor em campo, aí o Rafael do Cruzeiro, né? Não o Rafael do nosso time, Rafael Cabral, o do Cruzeiro, ele foi eleito o melhor jogador em campo, porque ele fez um monte de defesa aí, salvou o Cruzeiro e foi eleito o melhor em campo aí. Foi aquele jogo que o Rodrigo Nestor perdeu o gol sem goleiro. O Rafael tava caído no chão, né? Tem um cruzamento na área, o cara cabeceia, o Rafael cai pra fazer a defesa, a bola salva no pé do Nestor, com o Rafael no chão, o Nestor vai e perde o gol aí, né, cara? Foi por isso que eu falei que o maior responsável do São Paulo ter sido fora de casa ainda foi os jogadores, porque oportunidades aí teve, né? E uma delas aí foi contra o Cruzeiro, que o São Paulo, no geral, o Cruzeiro é um freguês do São Paulo, sejamos bem sinceros aqui, né? E pra você ver como é que é o futebol, né? Agora a gente ganhou a Copa do Brasil aí, porém, até por um mês atrás aí, né, que o São Paulo não tinha ganhado a Copa do Brasil, você pode chegar a apenas uma final de Copa do Brasil, que foi contra o Cruzeiro, que a gente perdeu lá em 2000, aí, né, cara, aquela derrota lamentável que a gente perdeu bem no finalzinho aí. E o Cruzeiro, né, pra você ver como é que é as coisas, o Cruzeiro que é um rival não, é um adversário aí, que é freguês do São Paulo historicamente, foi o time que havia vencido o São Paulo aí, em uma única final de Copa do Brasil que o São Paulo tinha chegado. Pra você ver como é que o futebol tem algumas coisas que são engraçadas, né, cara? Você chegou apenas uma final de único título que você nunca ganhou, que você perde pra um time que é freguês seu historicamente, né? Isso é muito doido aí, mas agora a gente ganhou aí a Copa do Brasil. E só tem 2 vitórias do Cruzeiro nos últimos anos aí contra o São Paulo, né? Que foi essa em 2023 que eu acabei de citar e uma lá em 2019, né? Depois aí, né, foram só empates e vitórias do São Paulo. Como a gente falou, cara, historicamente aí, a gente for olhar o geral, o Cruzeiro é um freguês do São Paulo, né? E rapaziada, olha só o anúncio que o São Paulo fez nas suas redes sociais aí hoje. Tem novidade no Morumbi. Ontem o São Paulo inaugurou a sala TA, mais tricolor, espaço de acomodações e regulação sensorial para os torcedores autistas, né? O objetivo é deixar nossa casa cada vez mais inclusiva, tá? Então agora vai ter um espaço, né? Uma sala lá, TA mais tricolor, que é o nome, tá? TA mais tricolor é o nome da sala, o nome do espaço que vai ter lá para torcedores autistas, né? Então parabéns aí, mais uma ação, mais uma atitude aí incrível, né, da diretoria do São Paulo. Aí, né, é aquela questão que a gente fala, irmão, nunca é só futebol, né? Nunca é só futebol aí. O São Paulo, inclusive, postou várias fotos nas redes sociais lá da sala, desse espaço aí, TA mais tricolor, né, que é espaço aí
para os torcedores autistas, né? Ficou incrível, muito bonito, tá aqui, como eu falei, quem quiser ver, vai no Instagram ver as fotos lá, que ficou muito bacana. Parabéns aí para a diretoria do São Paulo por essa atitude, belezinha? Bom, mudando de assunto agora, rapaziada, bora falar sobre David, que é uma questão aí pro ano que vem, né? Fica no São Paulo por mais um ano, o São Paulo vai tentar emprestar, vai conseguir mais um ano de empréstimo com o Inter, vai embora, o Bahia lá com o Ceni quer levar ele, vai voltar pro Inter, não sei o que. Informação aqui, ó, o Eduardo Deconto que deu a informação, ó. São Paulo fez uma proposta de 1,5 milhão de euros parcelado para contratar em definitivo o atacante David, mas o Internacional não aceitou, tá? 1,5 milhão aí de euros foi a proposta do São Paulo para o Internacional, né? Parcelado aí para contratar em definitivo o David, mas o Inter não aceitou, tá? E é bem improvável aí a permanência dele para a próxima temporada. 1,5 milhão aí, que já é uma grana ali bem considerável, né? Mas ele é um cara aí que é reserva, né? Acho que nem vale a pena o São Paulo aumentar essa proposta aí para um jogador que é reserva. Ele não tá naquele... Apesar de ele ter ganhado algumas oportunidades aí como titular, tem alguns jogadores de São Paulo que estão em fase aí, em reta final de temporada, mas não é avaliação, como é o caso do Erisson, por exemplo. O Erisson vai ter que mostrar serviço aí, conseguir jogar bem, ficar bem fisicamente, para mostrar pro São Paulo que o São Paulo tem que tentar aí mais um ano de empréstimo com o Botafogo para ele continuar pro ano que vem. O David, né, cara, independente da reta final aí, né, obviamente tô falando da questão dele jogar ou não, né, porque ele tá recuperado de lesão e jogou os últimos 2 jogos contra Palmeiras e Grêmio. O São Paulo já tem interesse aí já, né, em permanecer com ele pro ano que vem, até que já fez proposta, como a gente comentou aqui, mas é bem difícil, né? Inclusive o Alexandre Pretzel, né, ele é bem informado aí sobre o Inter, ele te dando informação essa semana aí de que o Eduardo Cudê, que é o técnico do Inter, tinha interesse, né, em contar com o David para a próxima temporada. Aí o Bahia lá com o Rogério Ceni também, que é ele, né, então ficou uma situação bem complicada aí pro São Paulo, já que a proposta que o São Paulo fez de 1,5 milhão de euros, de forma parcelada pro Inter, foi recusada, né, então é completamente improvável a permanência do David para a próxima temporada, tá, rapaziada? Enfim, eu acho que se ele ficasse poderia ser uma boa, né? Mas ele é muito caro, né, cara? É muito caro. Aí é 20 milhões de reais, se eu não me engano, que tem de opção de compra no contrato aí do David, né? Um ano de empréstimo, que é até o final do ano em dezembro, e tem uma opção de compra que, se eu não me engano, é de 20 milhões de reais aí. O São Paulo ofereceu 1,5 milhão de euros, né? Que não chega nem a 10 aí, né? Então, o Inter dificultando aí a permanência do David pro São Paulo para a próxima temporada. Acho que ele foi importante em vários momentos, né? Em vários momentos aí, fez o gol que matou a classificação contra o Palmeiras no Allianz Parque, fez o gol do Goiás que deu vitória aí no Campeonato Brasileiro, né, cara? Vitória, gol de 3 pontos, né? Que foi aquela virada contra o Goiás que ele fez o gol no finalzinho, já nos 40 e pouco aí. Gol de 3 pontos do David, foi bem na Sul-Americana, mas ele é um reserva, né? Não vale a pena você gastar aí ou se esforçar para ter o David aí. Se conseguir um empréstimozinho ali, legal, que não foi o caso aí, belezinha? Mudando de assunto agora, falando sobre outro jogador e agora, né, um velho conhecido da torcida do São Paulo, que é o Thiago Mendes, rapaz. O Thiago Mendes aí, quem deu a informação foi o Daniel Perrone, tá dando os créditos aqui para informação. Thiago Mendes tem o desejo pessoal de voltar ao São Paulo para disputar a Libertadores em 2024. Porém, no momento, o tricolor não possui negociações para contratar o volante, rapaz. Então, tá aí a informação do Daniel Perrone, Thiago Mendes, que jogou aí no São Paulo. Eu gostava muito do Thiago Mendes, tá? Acho ele muito bom jogador aí. Ele tava no Lyon, né? Mas eu acho que ele trocou de time aí, foi jogar em sei lá, não sei se foi jogar na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes, algum clube assim aí, né? E depois eu vou olhar até o nome do time aqui para procurar. Mas ele estava no Lyon antes e foi jogar aí agora em um mercado alternativo, né? Segundo Daniel Perrone, ele tem um desejo pessoal de voltar ao São Paulo aí para jogar a Libertadores do ano que vem. Porém, até agora, até o momento, não tem nenhum tipo de negociação entre São Paulo aí e o Thiago Mendes para ele voltar para o São Paulo. A informação é mais um desejo pessoal do jogador do que uma negociação em si para ele voltar para o São Paulo. Eu achava ele muito bom volante, tá? Eu gostava dele aí no São Paulo, tá? Achava ele muito bom volante aí. Acho que se viesse pro São Paulo voltar, seria uma ótima, né? Teve muitas pessoas reclamando, pô, o cara tava querendo ir pro Flamengo, que não sei o que, agora quer ir pro São Paulo só porque o São Paulo ganhou a Copa do Brasil, não sei o que. Cara, primeiro que assim, rapaziada, tirando o clubismo de lado, qualquer jogador vai querer jogar no Flamengo, né? Pô, tem uma baita estrutura, vem ganhando tudo, né, cara? É um time que atrai. Quando o São Paulo ganhava tudo, irmão, todo mundo só queria jogar no São Paulo, né? E quando não jogava, quando tinha uma lesão, vinha tratar no São Paulo. Isso é natural, cara. E agora ele quer voltar também, só porque o São Paulo ganhou a Copa do Brasil, o time melhorou, vai jogar a Libertadores que vem. Normal, cara. Pô, tu vai querer jogar em time ruim, né? Em time que tá embaixo, brigando pra não cair, pô, é problema de técnico, um milhão de coisas.
Obviamente o São Paulo deu uma melhorada aí, melhorou seu time, tá mais qualificado, ganhou a Copa do Brasil, vive um momento bem melhor aí do que nos últimos anos, tá classificado para a Libertadores, então é natural do cara querer voltar aí, né? Então não acho que seja um problema, né? Pô, o cara tava se oferecendo pro Flamengo, não sei o que. Não era só oferecendo, né? Ele tinha uma negociação aí com o Flamengo que acabou não rolando. Ele realmente negociou aí com o Flamengo, o Lyon não liberou e acabou que ele ficou lá, né? E depois foi jogar aí em outro mercado alternativo, que eu nem sei qual é o nome do time dele, né, cara? Era pra eu ter procurado aqui pra falar pra vocês, né? Mas enfim, essa aí que é a informação do Daniel Perrone. Ele quer voltar, tem um desejo de voltar, um desejo pessoal, mas não tem nenhum tipo de negociação. Agora eu falo pra você, você queria ver o Thiago Mendes de volta no São Paulo? Eu acharia que seria uma ótima aí. Thiago Mendes e Pablo Maia na volância do São Paulo, meu amigo, vou te contar um negócio, tá, irmão? Ia fazer estrago aí, né? Mas primeiro que não tem negociação pro Thiago Mendes vir, né? E segundo, o Pablo Maia deve sair em breve do São Paulo para o futebol europeu. Mas se acontecesse essa dupla aí, Thiago Mendes e Pablo, meu amigo, iam fazer estrago aí na volância do São Paulo, hein? Eu acho ele muito bom jogador aí, o Thiago Mendes. Gostava bastante dele aí, né? Enfim, rapaziada, essas foram as notícias do São Paulo. Deixa aí embaixo o que você achou sobre as informações aí dessa questão do David, né, cara? São Paulo fez certo, tem que oferecer aí 1 milhão e meio de euros, tem que oferecer mais, não tem que desistir do negócio. Isso é uma questão do Thiago Mendes. Queria ver ele no São Paulo, não queria? Deixa aí embaixo, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, valeu, até a próxima.